Irmãos e irmãs em Cristo, boa noite. Boa noite. Que sejam todos bem-vindos à casa do Pai, os que estão aqui presentes e os que estão nos assistindo pelas redes sociais. Terça-feira, dia 18, 7ª semana da Páscoa. Mesmo ciente das tribulações vindouras, os discípulos missionários renovam o seu propósito de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Recordamos nossa missão na comunidade e nos unamos a Jesus e em sua oração. Iniciamos esta Santa Missa cantando. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que estejam convosco, irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão com o Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos. Boa noite. Reunidos nessa terça-feira, dessa 7ª semana da Páscoa, a semana que antecede a festa de Pentecostes, depois da solenidade da Ascensão do Senhor. Nessa semana, rezamos de modo especial pela unidade entre os cristãos. Por essa semana, nós escutamos as leituras do capítulo 17 do Evangelho de São João, que é aquele discurso de despedida de Jesus, mas também em forma de oração. Jesus reza pela sua glorificação, reza pelos seus discípulos que estão no mundo, reza pelos que crerão nele a partir do testemunho da unidade dos seus seguidores e seguidoras. E nós acolhamos esse testamento, oração de Jesus, também no nosso cotidiano, na nossa vida, na vida das nossas famílias, na vida da paróquia São José, com as suas comunidades. Rezamos pelas intenções, cada irmão, cada irmã entrar no seu coração. Rezamos também pelo aniversário de Cirlei Aparecida Diogo Santos, pelo aniversário de Marcos Barbosa da Silva. Estão aqui? Não estão. Rezamos também pelos falecidos Geraldo Franco, Rafael Franco,
o Geraldo, pai do Dionísio Franco Neto, e Rafael Franco, seu irmão. Então faleceram bem próximos. O pai faleceu hoje e o Rafael faz 2 dias de falecido. Rezamos pelo descanso eterno deles. Rezamos também pela família do Dionísio. Dionísio participa na comunidade Sagrada Face e Frei Galvão. Irmãos e irmãs, para participarmos dignamente da missa, peçamos perdão a Deus dos nossos pecados, das nossas faltas. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Pai poderoso, misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus de poder e misericórdia, fazei que o Espírito Santo, vindo habitar em nossos corações, nos torne um templo da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, de Mileto, Paulo mandou um recado a Efésio, convocando os anciões da igreja. Quando os anciões chegaram, Paulo disse-lhes: vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós, durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia, servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus, nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me guardem as cadeias e tribulações. Mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve o bom termo da minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus. Ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, eu tenho a certeza de que vós não vereis mais o meu rosto. Todos vós, entre os quais passei anunciando o reino de Deus. Portanto, hoje dou testemunha diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus
a vosso respeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Derramastes lá do alto uma chuva generosa. A vossa terra, vossa herança já cansada, renovastes, e ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia, ó Deus da nossa salvação, que carrega nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor nos poderá livrar da morte. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Que alegria, Cristo ressurgiu. No Evangelho ele vai falar. Entoemos nosso canto de louvor e gratidão. Sua palavra vamos aclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique a ti. E porque ele deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiasse. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então podem ficar sentados um pouquinho. Irmãos e irmãs, o Evangelho que escutamos, como disse no começo da missa, é um testamento, despedida em forma de oração.
Aliás, as duas leituras que nós escutamos têm esse gênero literário. Um testamento antes da partida. É o caso de Paulo, na primeira leitura, é o caso de Jesus no Evangelho. Ambos fazem um discurso, testamento, ou um discurso de despedida. A diferença da primeira leitura para o Evangelho é que no Evangelho, esse discurso de despedida, esse testamento de despedida, é apresentado a nós em forma de oração. Essa semana, nós escutamos todo o capítulo 7 do Evangelho de São João. Claro, aos pouquinhos. Cada dia escutamos um pouquinho desse Evangelho. Então, quem quiser durante a semana ler já todo o capítulo, uma forma de adiantar a leitura de cada dia. Então, a igreja, na sua sabedoria, encontrou essa maneira de aproveitar bem o tesouro da palavra de Deus. Capítulo 17 vai sendo proclamado aos pouquinhos, progressivamente, ao longo da semana, para que nós saboreemos a palavra de Deus, para que nós nos alimentemos da palavra de Deus e assim nos sintamos encorajados por Jesus, que realizou o projeto do Pai no seu caminho. Então, seria interessante também, quando puderem, fazer um bom estudo do Evangelho de São João. É um estudo muito fascinante e também é um estudo muito motivador para quem, de fato, quer assumir no caminho cristão o segmento, o discipulado e também o ser missionário. E nos identificarmos com o discípulo amado que volta, vez ou outra, no Evangelho de João. E descobrimos, quando estudamos o Evangelho de São João, que cada um de nós pode ser esse discípulo amado. Então é um testamento de Jesus, é um discurso de despedida em forma de oração. E na oração Jesus reza por várias coisas. Reza por várias coisas. Primeiro ele pede a proteção dos seus discípulos, aqueles que o Pai lhe deu, porque os discípulos de Jesus também são discípulos do Pai. Então foi o Pai que deu a Jesus e que Jesus quer muito bem, que Jesus ama muito. Então a primeira coisa que ele pede proteção para seus seguidores, para as suas seguidoras. Portanto, pede proteção para todos nós. Que belo saber que Jesus pede nessa oração por nós. Pede por nós e pede também por aqueles que ainda vão crer nele a partir do nosso testemunho, a partir do nosso exemplo. Então Jesus pede proteção. Depois, Jesus pede também que nós sejamos livres dos males, dos perigos do mundo. Ele diz: eu não peço pelo mundo. E é interessante observar que no Evangelho de São João, quando Jesus fala do mundo, ele está falando do mundo mau, do mundo perverso. A primeira vez que ele no Evangelho de São João então fala do mundo, é com essa conotação, é nesse sentido. É o mundo que incentiva o ódio, é o mundo que incentiva preconceitos, é o mundo que incentiva divisões, discriminações, racismo, violência. É desse mundo que Jesus está falando. Então por isso ele diz: eu não peço pelo mundo, mas peço por eles que estão no mundo, porque não vai ser fácil para eles enfrentarem esse mundo. Então por isso Jesus reza pedindo essa proteção. Depois a outra coisa que Jesus pede na oração: que o Pai o glorifique. O tema da glorificação volta no Evangelho de João. E se a gente lê todo o Evangelho de João, essa palavra glória, glorificação, glorificar, glorificará, volta várias vezes. O Pai glorifica o Filho, ressuscitando e elevando-o à sua direita,
tal como celebramos na missa do domingo, na solenidade da elevação de Cristo à direita de Deus. Então, a solenidade que nós celebramos domingo, a solenidade da ascensão do Senhor. Jesus está falando disso também nesse evangelho. E domingo já celebramos esse evento, que é um evento de coroação da sua vida terrena, fazendo a vontade do Pai, obedecendo ao Pai do céu. Então, toda a vida de Jesus foi uma total obediência ao Pai do céu. Ele não fez nada por conta própria. Tudo que ele fez foi aquilo que o Pai mandou ele fazer. Então, foi assim que Jesus glorificou o Pai na terra. E assim que ele nos convida também, nós a glorificarmos o Pai, imitando Jesus, seguindo Cristo, observando e praticando os seus mandamentos. Ou seja, é através da prática cristã que nós glorificamos o Pai do céu. E assim nós somos seguidores, seguidoras de Jesus, nesse caminho de glorificação do Pai, através das nossas boas obras, através das nossas boas ações. Nós já sabemos que são obras do amor. Esse é o nosso caminho, é o caminho do amor, o mesmo caminho de Jesus, portanto. E o Pai então glorifica, como eu disse, ressuscitando e elevando à sua direita. Domingo nós já tivemos a oportunidade de refletir um pouquinho sobre o que é o céu. No domingo a gente destacava isso. O céu é estar junto a Deus. Lembram? Insistimos muito nesse caminho do céu, e que Jesus foi preparar para nós. Eu vou à frente de vocês preparar um lugar, e onde eu for, eu quero que vocês estejam comigo. Afinal, eu os amo. Por os amar tanto, eu quero que vocês sempre perto de mim. Jesus usa aquela linguagem esponsal do amante e da amada. Ele é o amante, a igreja é a sua amada. Os cristãos são amados por ele, e onde ele está, ele quer que nós estejamos com ele. Afinal, quando as pessoas se amam, elas querem ficar juntinhas, uma da outra. Então Jesus usa essa linguagem para falar que ele não quer perder nenhum de nós. Então ele vai à nossa frente preparar um lugar. Esse lugar é junto de Deus, e que nós chamamos de céu. Irmãos e irmãs, depois outro tema que aparece no Evangelho é o tema da alegria. Jesus, ele nos quer alegres e não tristes. É claro que eles estavam tristes, porque Jesus estava falando em partida. Quando se fala em partida de alguém que se ama, é normal ficar triste, é o caso deles. Então Jesus os anima a alegria. E por que eles devem ficar alegres? Porque ele vai, mas fica. É aquilo que nós escutamos também de Santo Agostinho no domingo, na reflexão da missa. Santo Agostinho que dizia: ele veio do céu sem se afastar de lá, e volta para lá sem se afastar de nós. É uma bela reflexão de Santo Agostinho para nos falar desse dinamismo do amor de Deus, que nunca quer ficar longe de nós. Ao contrário, gosta da proximidade. E lembra aqui que proximidade é uma das palavras constantes na pregação do Papa Francisco. A proximidade de Deus da gente, e a proximidade que nós devemos sempre ter dele, porque numa relação amorosa, as duas coisas devem acontecer das duas partes. A reciprocidade no amor, no caso de Deus para conosco e da gente para com ele. Então Jesus deseja alegria e reza também para que nós sejamos cristãos alegres, apesar dos pesares. Nós teríamos muito motivo para ficarmos tristes, e às vezes até ficamos, mas Jesus quer que nós superemos isso. Ele nos convida, apesar dos pesares, a sermos cristãos alegres.
Irmãos e irmãs, então esse é o Evangelho de hoje, em que Jesus pede ao Pai essas coisas. E para finalizar a reflexão sobre o Evangelho, o último tema é sobre a comunhão. A comunhão. Há uma comunhão profunda entre Jesus e o Pai, entre o Pai e Jesus. E essa comunhão Ele também deseja para nós. Nós ficamos muito a desejar nessa parte da comunhão, né? Porque teria que ser uma comunhão prática, não ficasse uma comunhão só no desejo. Então que nós imitemos a comunhão que há entre o Pai e o Filho, entre o Filho e o Pai, a ponto de Jesus dizer no Evangelho de hoje: eu e o Pai somos um, o que é dele é meu, o que é meu é dele. Nós não usamos essa linguagem entre nós, né? Muito difícil. É aqui que nós devemos imitar Cristo, imitar a comunhão dele com o Pai, imitar a comunhão do Pai com ele. Então é a última referência que ele faz claramente no Evangelho de hoje. Como podemos viver essa comunhão em família? Como podemos viver essa comunhão na comunidade, na igreja, onde às vezes entre nós há disputa, há ciúme, há inveja, às vezes competição, às vezes concorrência, às vezes fofocas entre nós. Como é que nós podíamos superar isso e viver a comunhão? É um desafio. Não é à toa que essa semana ela é chamada assim, Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Inclusive, quero chamar a atenção que na liturgia diária vem um roteiro de reflexão para quem essa semana de modo especial quiser rezar. Rezar ao Espírito Santo. E essa semana o Espírito Santo está de um modo especial em destaque na nossa igreja. É só a gente lembrar das novenas ao Espírito Santo, das festas ao Divino Espírito Santo, sobretudo em Mogi das Cruzes, a sede da nossa diocese, e as nossas comunidades que também vão abraçando a realização desses eventos na semana que antecede a festa de Pentecostes, até como preparação, para que nós também entremos em comunhão com o Espírito Santo de Deus, e deixemos que esse Espírito haja em nós, e nos leve a sermos pessoas melhores, mais fraternas, mais serviçais, mais dialogantes. Veja um exemplo de Paulo na primeira leitura. Eu dizia no começo da reflexão que a primeira leitura é um testamento de Paulo. Ele convoca os anciãos da igreja para se reunirem com ele em Mileto, os anciãos que estavam em Éfeso. Quando eles chegam, ele então faz esse discurso. Também é um discurso de despedida. E naquele discurso de despedida, ele recorda todo o seu trabalho, até em forma de avaliação. E é interessante nessa autocrítica que Paulo faz ao trabalho que ele realizou, que ele destaca o serviço dele a Cristo e a sua igreja. Ora, quando nós estivermos num trabalho de igreja, de comunidade, a gente nunca deve esquecer essas duas dimensões do nosso serviço. É um serviço a Cristo e a sua igreja. E aqui Paulo destaca essa unidade que há entre Cristo e sua igreja, entre a igreja e Cristo. Afinal, a igreja não é de padre tal, a igreja não é de leigo tal, a igreja não é de bispo tal. A igreja é de Cristo. Nós somos membros da sua igreja, somos integrantes da sua igreja. E Paulo, ele se autoavalia, reconhece: olha, eu me doei por causa de Cristo, da sua igreja. Apanhei, sofri, fui incompreendido, fui rejeitado, mas estou firme na fé. Paulo é um belo exemplo para nos encorajar. Como eu digo de vez em quando, nós, diante de qualquer dificuldadezinha, queremos desistir. É verdade ou não é?
Te diz, estou fora, não quero mais. Isso é infantilidade, criancice, coisa de criança emburrada. Então nós devemos aprender de Paulo. Paulo sofreu, enfrentou desafios, enfrentou dificuldades, mas não desistiu de amar Cristo e a sua igreja. Ao contrário, pela igreja de Cristo, ele se doou, ele se entregou. É disso que ele fala na primeira leitura. Depois, se quisermos, podemos reler essa primeira leitura. Uma outra constatação nessa fala, testamento de Paulo, ele tem a consciência de que o protagonista não é ele, é o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes nós achamos que nós aqui fazemos as coisas? Se nós não estivermos, as coisas não vão acontecer. Como nós somos metidos, né? O protagonista não sou eu, não é você, é o Espírito Santo. Paulo tinha essa consciência profunda de que ele agia, mas era o Espírito Santo que o guiava, era o Espírito Santo que o levava. Então ele diz nessa primeira leitura: olha, eu vou para Jerusalém agora, mas não sei o que me aguarda lá. Não sei o que o Espírito Santo preparou para mim. Ele fala até em desafios. Não sei que desafios, que dificuldades o Espírito Santo preparou para mim lá. Ele tinha até essa leitura. Uma dificuldade seria como que uma provação para ele, da parte do Espírito Santo de Deus. Às vezes o Espírito Santo também quer nos testar. Ele apresenta para nós problemas, dificuldades, desafios, para ver como é que nós vamos enfrentá-los e superá-los. Irmãos e irmãs, vale a pena reler essa carta, testamento de Paulo, para também nos inspirarmos nele. E nessa semana continuemos rezando ao Espírito Santo de Deus. Vocês sabem, né? Já devem ter escutado alguma palestra ou alguma formação que a gente pode se dirigir em oração ou a Deus Pai, a gente pode se dirigir em oração ou a Deus Filho, Jesus Cristo diretamente, ou a gente pode se dirigir em oração ao Espírito Santo. De qualquer maneira, estamos nos dirigindo à Trindade Santa, que vive essa comunhão tão profunda, até no atendimento às nossas preces. Ao atender às nossas preces, a Trindade Santa atende em comunhão, do consentimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, nessa missa rezemos por nós, para que deixemos o Espírito Santo ser o protagonista no nosso caminho cristão, no caminho da comunidade, no caminho da paróquia, no caminho da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos, para que observemos a palavra de Deus que nos orienta no seguimento a Cristo. Diga a resposta, João. A resposta é: Senhor, força dos que vos seguem, atendei-nos. Senhor, força dos que vos seguem, atendei-nos. Pelos pastores da igreja, para que se dediquem incessantemente ao anúncio do Evangelho e estejam prontos a testemunhar a fé em todos os espaços e circunstâncias. Rezemos. Senhor, força dos que vos seguem, atendei-nos. Pelos governantes do nosso país, para que sejam comprometidos com o verdadeiro progresso da sociedade, fundado na paz, na justiça social. Rezemos. Senhor, força dos que vos seguem, atendei-nos. Por todos os que dedicam a obra missionária, para que sejam capazes de criar vínculos fortes e duradouros com os destinatários da missão. Rezemos. Senhor, força dos que vos seguem, atendei-nos.
para nós aqui reunidos, para que sempre busquemos glorificar a Deus por meio de nossa vida e da participação da missão de Cristo. Rezemos. Senhor, força dos que vos seguem, atendei-nos. Atendei, Pai de bondade, esses pedidos, todos que trazemos em nossos corações. Os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Nas flores oferecidas, e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, em tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as nossas preces, com as oferendas que apresentamos, para que esta liturgia celebrada com amor nos faça passar a glória celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, vencer o pecado e a morte, vosso Filho Jesus, Rei da Glória, subiu ante os anjos maravilhados ao mais alto dos céus. Tornou-se mediador entre vós, Deus nosso Pai, e a humanidade redimida. Juiz do mundo e Senhor do universo, Ele, nossa cabeça e princípio, subiu aos céus, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas
verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossas oferendas ao Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Receba, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Pedro Luiz, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Rezamos pelo Geraldo Franco, que faleceu hoje, e também pelo Rafael Franco, 2 dias de falecido. E todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com fé e confiança, oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo em esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis o nosso pecado, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que Senhor Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Como ele fez,
Irmãos e irmãs, oremos. Tendo participado do sacramento, do corpo e do sangue do vosso Filho, nós vos suplicamos, ó Deus, que nos faça crescer em caridade a Eucaristia que Ele nos mandou realizar em sua memória, por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrando que depois da missa temos a reunião com os coordenadores de comunidades. E quinta-feira, após a missa, vamos ter a reunião com os tesoureiros das comunidades. Amanhã, quarta-feira, às 15 horas, o terço a São José, seguido da missa São José. A missa São José amanhã, às 16 horas. Sábado, nas comunidades, nós vamos celebrar a vigília de Pentecostes. Dona Nossa Senhora das Dores, na Pai, 18 horas, 19h30, na Nossa Senhora da Rosa Mística, na Vila Bandeirantes. E domingo, nas comunidades, a missa de Pentecostes. Quem quiser participar das duas, está convidado, né? Como sempre a gente fala, o ideal é participar das duas, porque é a festa de Pentecoste completa, a vigília e o dia de Pentecostes. Então fica o convite a todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado pela presença de todos. Obrigado aos irmãos que rezaram conosco pelo Facebook da Paróquia São José. Uma boa noite e de em paz. E o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Aleluia, Deus. Aleluia.